Até que ponto as políticas públicas para a Amazônia consideram as particularidades do nosso bioma? Se não, políticas públicas para quê? Ou para quem? As políticas públicas existem, mas não suprem as necessidades dos amazônidas. Pensando nisso, os ativistas e militantes do Norte procuram estar em espaços de protagonismo com o intuito de reivindicar, pôr em prática o olhar e as particularidades do nosso modo de vida, que é único, seja nas políticas de combate e monitoramento ao desmatamento, inovação e acesso à educação e tecnologia em comunidades ribeirinhas. Inclusive, por que o que é feito aqui, por nós e pelos nossos, só funciona no nosso contexto? Nós somos os protagonistas das nossas próprias histórias, das tecnologias ancestrais, traçados, ritos. Nossos traços confluem e contam histórias. Quem trabalha por essas histórias e contribui com políticas públicas eficazes e sustentáveis aos povos na Amazônia, uma delas é a Valcléa Solidade. E pode falar um pouco melhor sobre a sua atuação na área. De sermos donos da nossa própria voz e do nosso desejo, que eu acho que ainda é muito frágil, né? A gente fica muito numa posição de passividade, de receber muito, sem, de uma certa forma, ser mais ativo. Se a política não atende o meu território, se a política ela não me inclui, eu tenho que me manifestar, né? E dizer, olha, seria adequado ser dessa forma. Eu acredito que falta a gente participar mais dos debates, falta a gente levar mais da nossa voz e daquilo que de fato nos afeta. Se não está bem, temos que ser o primeiro a nos pronunciar e dizer, não está adequado com o meu ambiente, não está adequado com a minha cultura, com a minha região, e isso é possível de adaptar. Existem modelos já sendo feitos em outros lugares e trazer esses modelos para serem demonstrados para as pessoas que fazem as políticas públicas, que muitas vezes estão em escritórios ou um centro urbano que não conversa com a realidade de quem está na Amazônia mais profunda. Olha, eu acho o seguinte, as políticas públicas, na realidade, elas existem. O que elas, dificilmente, elas chegam na qualidade que as populações tradicionais merecem. Então, eu acho que a gente tem políticas muito bem definidas para a questão ambiental, mas muitas vezes, ou a educação, mas elas não estão desenhadas de acordo com aquela população, de acordo com aquele território ou com aquela região. Eu vou dar um exemplo de ação que nós fizemos para fortalecer a política pública, né? Fazer capacitação de professores em atividades multisseriados. Nós desenvolvemos um abecedário, onde a gente substituiu o ar de avião pelo ar de açaí, por exemplo. Porque você está trazendo, introduzindo e alfabetizando aquela criança com algo que ele conhece, que ele vivencia, que faz parte do seu dia a dia. E desse um simples ar de açaí, você pode, daí, de uma certa forma, trazer vários temas. Você pode contar a história do açaí, você pode trazer a questão da segurança alimentar, falando quais são os valores nutritivos do açaí. Você pode, inclusive, utilizar as sementes do açaí para transformar em biojoia, artesanato. Você pode, de uma certa forma, trazer a questão da abordagem do açaí como fonte de renda, e aí você pode, com isso, de uma certa forma, transformar isso numa atividade de geração de renda, com foco na sociobiodiversidade, na sociobioeconomia. Então, você tem uma possibilidade muito grande que você está trazendo uma linguagem de algo que é vivenciado pelaquela criança, que ela cresceu e sabe aquele ambiente. E também levar mais assuntos voltados ao cenário atual que a gente está vivenciando. Eu acho que trazer exemplos para dentro da comunidade e universalizar a temática da linguagem de mudanças climáticas, por exemplo. A gente traz termos novos, como resiliência, como adaptação, mas a comunidade sabe o que ela pode até já vivenciar, resiliência e adaptação, porque quando você olha, por exemplo, o ambiente de várzea que fica 6 meses, 4 meses debaixo d'água, num período de seca, e as pessoas vão se adaptando àquilo, elas estão fazendo isso, mas no conceito da palavra, para elas não fazem a ligação correta disso. Então, acho que a gente tem um papel muito grande de
colocar a nossa população no mesmo patamar das populações, estou falando a nível de conhecimento, das populações das cidades e dos lugares, para que eles, na hora de se posicionar, tenham um posicionamento correto da linguagem e do que o mundo inteiro está falando. Viram aí? É importante estar alinhado às práticas de incentivo a políticas que façam sentido para o seu público-alvo. As políticas públicas são garantias dos direitos do cidadão, mas esses direitos não estão sendo guardados. Tu sabes o que acontece quando políticas públicas são enfraquecidas para favorecer o capital? Uma comunidade, aldeia, quilombo mais afastado dos centros urbanos e com seus direitos negados está mais suscetível à violência. A exposição do mercúrio, ao garimpo, o agronegócio, madeireiros estão sendo revitalizados e a ausência de políticas públicas sólidas que garantam o direito e proteção dessas vidas não estão sendo levadas em consideração. A Alessandra Munduruku, ativista pelo direito dos povos indígenas e da Amazônia, nos contou como está sendo defender os povos da Ferrogrão, um projeto violento de escoamento de soja, onde não existem políticas públicas eficientes e planejamento de amparo aos impactados. Hoje, dia 7 e 8, é um seminário sobre o Ferrogrão, do GT, né? E esse grupo do GT foi criado em Rio do Sul. Só que o projeto do Ferrogrão é um projeto com 933 quilômetros que vai desmatar mais de 50 mil hectares de terra para passar por cima de comunidade nacional, de povos indígenas, não está tendo consulta. E para piorar, a gente sabe que no Rio Tapajós é o escoamento da soja para outros países. Quando se fala outros países, a gente muitas vezes não tem vozes. E desta vez a gente tem que estar aqui brigando pelas vozes do nosso território, do nosso povo, principalmente pelas crianças. A ProSoja, o Pós, Cargill, essas empresas que são interessadas, eles não querem ouvir a população, eles não querem ouvir problemas de educação, não querem ouvir problemas de saúde, não querem ouvir qual é o nosso problema. Eles querem passar de qualquer jeito a Ferrogrão. É desmatar vários hectares, por isso que eles, muitas vezes, eles criam leis para ser aprovado no Congresso, criam leis para ser aprovado no Senado, e umas delas que está afetando diretamente já é o marco temporal. Querer paralisar a demarcação. Quantos anos a gente vem pedindo a demarcação? Mas as empresas são tão interessadas porque eles têm dinheiro, né? Eles querem lucrar, eles não querem saber se a gente é atropelado nas BR, eles querem saber de carregar soja. Eles querem terra tomando a nossa terra. Só que nós, povo Munduruku, povo tradicional, nós vamos lutar, vamos brigar para defender a nossa casa, o nosso território, nosso rio, a nossa floresta. Eles podem ter o dinheiro que for, mas nós temos terra, nós temos rios, nós temos floresta, nós temos vida. E nós vamos continuar nessa luta assim. Esse vídeo é um apelo para que as vozes da Amazônia sejam ouvidas e a nossa presença esteja também em espaços de tomadas de decisão. É necessário confluir e cobrarmos pela permanência de políticas sólidas e que façam sentido para quem vive aqui. Meus filhos